Um ótimo dia para você. Está no ar o TVB Notícias desta quarta-feira, dia 5 de junho. Vamos juntos saber o que é destaque no Brasil e no mundo. Alerta na saúde: 7 das 8 vacinas obrigatórias no calendário infantil do nosso país não atingiram a meta no ano passado. Polícia conclui investigação do inquérito do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano. E cuidado com o golpe. Criminosos estão copiando os números de telefones e clonando aplicativos como o WhatsApp. Eles mandam mensagens e conversam com os contatos das vítimas. Pouco tempo depois, pedem ajuda em dinheiro. Planejar a ida ao supermercado pode fazer a gente economizar até 30% ao mês. E claro, vamos falar também de futebol. O Bragantino vence e é líder da Série B. E pela Copa do Brasil, Corinthians perde para o Flamengo no Maracanã e está fora da competição. Estamos junto com essas e outras informações para você, então seja muito bem-vindo a essa edição. Eu abro essa edição com uma história inusitada. Um cachorro que sempre assistia aos voos de parapente em Minas Gerais pulou na perna de um atleta pouco antes do salto. Tá aí a imagem para você. Quem estava assistindo, claro, ficou aflito. O cachorro morde a calça do homem segundos antes dele saltar e sai voando. A imagem é impressionante. Quem assistia à cena começou a gritar. Pouco depois, o cãozinho caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Ele foi resgatado pelos bombeiros, a gente viu aí na imagem, ele quebrou uma patinha, mas a boa notícia é que ele passa bem. Quando se recuperar da cirurgia, ele vai ser colocado para adoção e tomara que ele consiga logo uma família. Já nesse caso que a gente vai ver agora, o final não foi feliz. Um atleta de 32 anos morreu ao cair de uma altura de cerca de 15 metros. Ele praticava highline, um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica. Falando em resgate, eu mostro agora o resgate de uma idosa que caiu em uma montanha no Arizona, nos Estados Unidos. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para fazer o transporte da vítima. Vamos acompanhar no nosso giro de informação pelo mundo. Assim que a maca saiu do chão, começou a girar e não parou mais. A idosa de 75 anos precisou de fôlego de atleta para aguentar. Ela girava sem parar. Os bombeiros tentaram diminuir a corda, mas ficou ainda pior. Apesar do susto, a idosa chegou ao hospital e passa bem. Ela disse que só sentiu náusea e tontura. A polícia da Espanha fez uma apreensão inusitada. As equipes encontraram 1 tonelada de cocaína dentro de pedras. Os policiais tiveram que usar marretas para quebrar as pedras e encontrar os pacotes. Foram 12 meses de investigação. Depois de monitorar os suspeitos, policiais conseguiram descobrir o esconderijo. O homem tinha relações com uma empresa que supostamente vendia pedras e minérios. O destino do carregamento era o México. 11 pessoas envolvidas no esquema foram presas. De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que aumenta a validade da carteira de habilitação e o limite de pontos para perder o documento. O projeto prevê ainda um ponto que chama a atenção e preocupa. Quem não transportar criança em cadeirinha não vai ser mais multado, apenas advertido. Ainda na política, o ex-presidente Lula pode ir para o regime semiaberto cumprir o restante da sentença no caso do triplex. Ainda não existe uma data para a mudança, mas a informação foi confirmada em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça em um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal reconheceu que ele tem o direito de cumprir o restante da pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, no caso do triplex, em regime semiaberto. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril de 2018, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Em uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é necessário combater privilégios. O ministro reforçou a necessidade do controle de gastos e sinalizou que o governo vai suspender concursos públicos. Paulo Guedes disse ainda que depois da votação da reforma da Previdência, o governo vai brigar por apoio para garantir a aprovação da reforma tributária, adotar medidas para enfrentar a crise dos estados e garantir a abertura da economia.
Depois de mais de 4 meses de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de mais uma vítima da tragédia da Vale em Brumadinho. O resgate foi perto de uma estação ferroviária. O estado de conservação chamou a atenção dos médicos legistas. Agora será definido um método de reconhecimento, se pelas digitais, por algum familiar ou por exame de DNA. Desde o dia 25 de janeiro, quando a mina de rejeito se rompeu, 245 pessoas morreram e 25 continuam desaparecidas. A CPI da Câmara dos Deputados, que investiga os responsáveis pela tragédia de Brumadinho, aprovou um requerimento para a quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal do ex-presidente da Vale. Uma audiência decidiu que 3 dos 10 estudantes que participaram de vandalismo e agressões a professores numa escola estadual da Grande São Paulo vão ficar internados na entidade para menores infratores, a Fundação Casa. A decisão foi tomada no fim da noite. Os 7 adolescentes liberados pela Justiça saíram pela porta da frente do fórum. 3 estudantes retornaram para a delegacia, onde passaram a noite. Eles ficarão apreendidos até que sejam transferidos para unidades da Fundação Casa. A internação deve durar 45 dias até que uma nova audiência reavalie a decisão. Cuidado com o golpe. Você costuma comprar ou vender produtos pela internet? Muita gente tem feito isso. Então, atenção! Criminosos estão copiando os números de telefone dos anunciantes e clonando aplicativos, como, por exemplo, o WhatsApp. Eles mandam mensagens e conversam com os contatos das vítimas. Pouco tempo depois, eles pedem ajuda em dinheiro. Os golpes não param de crescer. Sem dúvida, fica o nosso alerta. Olha, a polícia concluiu a investigação do inquérito do massacre na escola de Suzano em março deste ano, na Grande São Paulo. 4 homens foram indiciados por participação no crime. Eles venderam as armas e munições para os atiradores. 10 pessoas morreram no ataque. O Ministério Público do Chile vai investigar a morte das 2 meninas brasileiras em um deslizamento de rochas na Cordilheira dos Andes. A polícia quer saber por que as placas que alertavam sobre os riscos foram retiradas do local. A rota turística foi fechada depois das mortes. Que tristeza, hein? Vamos mudar de assunto, falar de economia. Quantas vezes você vai ao supermercado em uma semana? Eu confesso que pelo menos umas 2 vezes na semana eu vou no mercado para comprar uma coisinha ou outra. Acontece que esse hábito pode pesar no nosso bolso. Especialistas chegaram à conclusão que planejar essa tarefa traz uma economia de até 30% ao mês. Falando em compras no supermercado, as festas juninas estão chegando e muita gente já corre para os mercados para garantir os ingredientes para fazer as deliciosas comidas caipiras. Só que esse ano, ingredientes como vinho, limão e a laranja estão mais caros. Apesar do aumento do valor, a expectativa é de crescimento das vendas nessa época do ano. Vamos falar de saúde, eu trago um dado preocupante. 7 das 8 vacinas obrigatórias no calendário infantil aqui do Brasil não atingiram a meta no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, somente a BCG atingiu mais de 90% do público-alvo. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Vamos falar mais sobre esse jogo contra o Flamengo. Vem para cá, Heitor Fredo. Boa tarde para você. Mas, como previsto, foi um jogaço. Foi um jogaço, Verônica. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham TVB Notícias. A altura dos dois times, né? 60 mil torcedores no Maracanã, chances criadas dos dois lados. Corinthians com uma postura ofensiva, Flamengo jogando um pouco com o resultado do primeiro duelo em São Paulo. E um gol no final de um ex-jogador São Paulino classificou o Flamengo. E olha que ele era chamado no Morumbi de jogador de condomínio, hein? O Carille, ele tinha 2 desfalques importantes, então ele tinha que montar o Corinthians de um jeito diferente. O Corinthians está eliminado, mas jogou bem. Podemos dizer que essa formação funcionou, hein, Heitor? Sim, era um Corinthians diferente porque o jogo exigia isso. Ele tinha um lado direito todo desfalcado, sem o Fagner, sem o Pedrinho, sem o Matheus Vital, que seria uma opção na ausência do Pedrinho. E aí o meio-campo trabalhou melhor, criando mais oportunidades, com a marcação alta, pressionando a saída de bola. Nesse caso, é um jogo que o Corinthians pode olhar para essa partida e pensar um novo formato, uma nova forma de jogar daqui para frente. Depois de tanto tempo, hein? O Carille, ele disse que ele queria repensar o jeito que o Corinthians jogava mesmo depois do título paulista. Ontem ele conseguiu um jeito novo de jogar, evitando as subidas do Flamengo, meio-campo com 2 jogadores de marcação funcionando muito bem, o Ralf e o Júnior Urso, e lá na frente o Jadson e o Sornosa estão encaixados, eles estão conseguindo sim criar oportunidades
para quem está na frente. No caso, ontem, o Wagner Love. Por que o Corinthians não fez o gol? Porque o Diego Alves estava muito inspirado. É um goleiro de nível de seleção brasileira, jogou por muito tempo na Europa e é um goleiro que ontem foi fundamental para a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Sim, agora o 0-0 não interessava para o Corinthians, então na reta final, Carille teve que se arriscar, colocou 3 centroavantes, mas aí também abriu, acabou tomando o gol. Ele manteve o Wagner Love, mas colocou o Gustavo ainda mais centralizado e o Bocelli também vindo de trás. Era uma necessidade. Isso acaba expondo mais o time, não tem jeito, o Flamengo se aproveitou, soube jogar também com esse regulamento, já tinha marcado um gol que foi bem anulado antes, mas dá para dizer que é uma classificação justa do Flamengo. Vai começar agora um novo trabalho com o Jorge Jesus, com aquela calma, porque está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil e vai bem no Brasileiro. E o Corinthians, que espera a pausa para a Copa América, já viu que tem outras opções de jogo, tem outras formas de jogar nesse Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, que é o grande carro-chefe, a grande chance de ser campeão no segundo semestre. Sem dúvida, Hector. Bom, hoje vão ser conhecidos mais 2 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, então vamos ver os jogos. E vamos falar da Série B, que tem um novo líder. Bragantino venceu mais uma vez em casa e está cada vez mais forte no G4. Campanha consolidada de um time que vai brigar para subir, não só pela pontuação, mas pelo jogo. Para ser campeão também, hein? Vai brigar pelo título com certeza. Bragança Paulista abraçou o projeto com o Red Bull, ontem mesmo com o frio que estava. 5.000 pessoas. Muita gente marcando presença e que, digamos, a torcida está muito satisfeita com essa fusão com o Red Bull Brasil. O Bragantino perdeu um jogador importante logo no começo do jogo. Eu achei até que o time fosse mudar um pouco o jeito de jogar, mas não, foi pra cima. Perder um zagueiro de cara não é fácil, mas continuou o Antônio Carlos com um esquema extremamente ofensivo, sem dar espaço para o São Bento, só pensando na vitória. Parecia até que o São Bento era quem estava com um jogador a menos, porque o Bragantino se reencontrou, se reencaixou, sem ficar exposto, e essa expulsão é patética. O Léo Ortiz, ele nem toca no jogador do São Bento, no Zé Roberto. Ontem o árbitro estava completamente perdido, e é um árbitro experiente, não é um árbitro jovem da Federação Paulista de Futebol e da CBF, mas felizmente isso não comprometeu, porque perder pontos com erro de arbitragem sempre dói mais do que o normal. Mas não comprometeu não, o Bragantino está com tudo, hein, Heitor? Vamos falar da Ponte Preta, que deve ter novidade na equipe que enfrenta o Botafogo na próxima sexta-feira. É um meio-campista bastante experiente. É o Washington, o volante que foi oficialmente apresentado ontem, deve entrar na vaga do Edson, que está suspenso. Ontem a gente falava que tinha disputa do Edson com o Natan. Só que o Natan treinou de zagueiro ontem, então acho que essa disputa já terminou e o Washington vai ser titular contra o Botafogo no Moisés Lucarelli. O Guarani fez ontem o último treinamento aqui em Campinas e já embarcou para Goiânia, onde amanhã enfrenta o Atlético. Jogo difícil, porque é um adversário forte, candidato ao acesso, vem de 2 resultados ruins. E o Guarani, ele tá com uma carga enorme nas costas, né? E viajou com essa carga para Goiânia. O Vinícius Eutrópio falou sobre esse ambiente no Brinco de Ouro e como ele espera melhorar os números do trabalho, que, vamos dizer a verdade, incontestavelmente são péssimos. Não está agradando, sem dúvida. Vamos falar agora do caso Neymar. Tem novidades nessa história, porque a mulher que acusa o jogador de estupro vai prestar um novo depoimento para a Polícia Civil. E o advogado que abandonou o caso insiste que os indícios levam a uma suspeita de agressão e não de abuso sexual. O atacante Neymar está confirmado como titular no jogo de hoje à noite. Depois do intervalo, a gente traz as informações da seleção brasileira, que enfrenta o Catar em fase de preparação para a Copa América. A gente volta já, fique por aí. 12h31, TVB Notícias está de volta para falar mais de futebol. Vamos falar da seleção brasileira que entra em campo hoje para um amistoso, já de olho, já pensando na Copa América. E por mais que não seja contra uma potência do futebol mundial, pelo menos é um jogo com cara de Copa América. Como assim? Brasil e Catar, Copa América, mexeram no mapa mundi, a terra é plana? Não é nada disso. A terra não é plana, não mexeram no mapa mundi. Aqui o Catar foi convidado pela Conmebol para participar da Copa América. Vai entender. Então, é um adversário que dá para sentir o termômetro do que vem por aí. Neymar, titular da seleção, foi recebido pelos torcedores em Brasília. Esperava uma vaia. Foi aplaudido. Neymar sempre sente contusão antes de jogo. É impressionante. Agora, vamos falar a verdade. O Neymar não pode ser condenado sem provas. Qualquer pessoa tem que ser julgada, enfim. Mas o que ele fez para ser aplaudido pelo torcedor? O que ele fez de bom nos últimos meses, nesse último ano? Não joga bem no PSG, deu um soco na cara de um torcedor, tem uma acusação de estupro contra ele. Ser aplaudido na chegada é forçar demais a barra.
Bom, agora vamos falar da seleção. Dentro de campo, a seleção não vai estar completa porque 2 jogadores campeões da Europa ainda não chegaram, ainda não conseguiram se apresentar. Vão fazer falta, Heitor? Ah, sim. O Alisson e o Firmino, os dois foram campeões pelo Liverpool. O Ederson no gol é um goleiro do mesmo nível. E o Richarlison no ataque é um bom jogador também, mas o Firmino está numa fase excelente, né? Hoje a seleção vai jogar com uma zaga extremamente velha, idade avançada, Daniel Alves, Miranda e Felipe Luiz. Essa é a formação que vai jogar a Copa América, mas que não vai para a Copa de 2022. Isso é uma preocupação, hein? Renovação zero. Meio campo, sim. Aí é uma seleção já pensando no Catar de 2022. Casemiro e Arthur, melhor dupla possível de volantes. Lá na frente, Neymar, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Seleção que vai ganhar fácil do Catar hoje à noite. Arrisca um placar? De 3-0 para cima. Obrigada por hoje, Hector. Te espero amanhã. Mais? Ah, tem mais. Eu tô esquecendo de falar da seleção. Logo da seleção que tem o goleiro da Ponte Preta? Não, gente, desculpa. Vamos falar da seleção brasileira Você tá sub-23. torcendo pra França? Não, jamais, gente. Tô torcendo pro Brasil. Todo mundo sabe que eu sou brasileiro e torço pro Brasil. Depois de vencer a Guatemala, o desafio do Brasil agora é contra a França. E hoje o desafio é um pouquinho mais complicado, hein? É a segunda rodada do torneio de Toulon, uma partida que provavelmente vai definir o classificado, por isso que a Verônica tá tão ansiosa, porque só uma seleção vai se classificar no grupo. O Brasil estreou ganhando da Guatemala e a França ganhou do Catar. Então hoje, quem ganhar abre vantagem. O André Giardini, técnico do Sub-23, vai mexer na escalação. Tomara que não mexa no gol, porque o Ivan merece uma partida desse tamanho. A gente fica na torcida por ele, E ele né? tem que ser titular, inclusive nos Jogos Olímpicos. Sim. Obrigada por hoje, Hector. Agora sim, mas eu te espero amanhã. Até amanhã. TVB Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Continue muito bem acompanhado com Jair Duprá, que a partir de agora comanda o Balanço Geral. Tchau, tchau, pessoal.